Esther, eu me lembro de há muito tempo atrás, eu estudava inglês no CCAA, e eu tinha uma colega chamada Carla, ela era Carlinha. Eu me lembro da nossa professora, que falava assim, meio devagar, ela falando, Carlinha, you are a CCA product. Agora eu te digo, Esther, you are a Virginia Customized English Product. Eu tenho muito orgulho de você, Esther. Fala, eu não deixei você falar até agora. Fala alguma coisa. Fala oi. Oi, estou muito feliz de estar aqui e também tenho muito orgulho da nossa trajetória. Nós Então, duas juntas. como que você chegou aqui, Esther? Como é que era? O que que você sabia? O que que você sabia? O que que você não sabia que não sabia? Como é que era? Ou então Eu o que não, você achava que sabia? eu não sabia absolutamente nada e eu sabia que eu não sabia nada. Você sabia falar hot dog, Jen, Só. Me lembro I que love, I você love you. perguntou se eu sabia o verbo to be e eu me arrisquei em dizer que sim. E eu vi que eu não sabia nem o verbo to be. Nada, nada, nada. Foi assim, descobrir que a gente não sabe nada e começar do zero é bem desafiador, né? Exatamente. Aí você descobriu o que aquele filósofo, né? Agora me fugiu o nome, desculpa. Eu sei, eu só não me lembro. Aquele filósofo disse: só sei que nada sei. Sócrates, acho que foi Sócrates. Tá, Bem isso. vergonha. Então, mas então como é que foi? Você gostava do inglês? Por que que você queria aprender inglês? Você decidiu um dia, acordou, vou aprender. Falei, sim, não. Foi, eu decidi um dia, acordei e pensei, vou aprender. E eu sabia que eu precisava aprender coisas novas, eu era adolescente e não tinha ainda me desafiado a ter um aprendizado de algo que fosse importante para o mercado de trabalho, importante para minha carreira. Então, naquele período, né, minha tia teve a brilhante ideia, por que que você não aprende inglês? Tem uma pessoa muito inteligente que pode te ajudar. Aí Ah, foi nesse momento que a Virgínia entrou ali na minha vida. Eu, uma adolescente que ainda não tinha feito nada diferente para aprender, para a carreira, e conheci a Virgínia, uma é pessoa uma muito inteligente pessoa, que podia me ajudar. é uma pessoa que, formada em jornalismo, tendo trabalhado em banco, achei, poxa, isso daí é uma loucura, eu não tenho formação para isso, né? E por que você É, aceitou esse desafio? eu nem sei, na verdade, foi com muita pressão, entendeu? Eu falei, não, mas adolescente, eu já tinha aquele pavor de adolescente, era feito uma Ah, fobia, teenager phobia. mas eu era boazinha. Mas era boazinha. Ai, nem consegui fazer, mas era boazinha, boazinha. E eu era maisinha, né? Você foi Foi o, o como meu se diz, estágio na marra. Quer dizer, primeiro teve você, depois é que eu fui buscar uma formação, né? No ano seguinte, eu já comecei a ver uma formação que eu pudesse ter. Aí teve a psicopedagogia, depois teve a pós-graduação em língua inglesa, mas isso daí foi depois, ou seja, você levou todas as pancadas, literalmente. Como é que foi isso? eu lembro que a gente se ajeitou rápido. Eu passei 6 meses ou até mais sem entender absolutamente nada. Não consegui entender, não consegui entender, mas eu não desisti, não desisti, isso é importante. E apesar disso, eu pude, depois de 6 meses ou um pouco mais, ver um progresso. Um belo dia eu cheguei e eu comecei a entender tudo que a gente estava falando, tudo que a gente estava aprendendo. Foi muito legal. Eu vi assim, meu Deus, está valendo a pena, está dando certo. Mesmo assim, aquele período que a gente estava se adaptando, não foi em vão, né? Às vezes muitos alunos estão se adaptando, não entendem, o professor está se adaptando, está adaptando também a didática, e o aluno não aprende,
Mas não em vão. Vai chegar o momento ali do estalo. É importante, né? E quando a gente está aprendendo a ler e escrever na nossa língua, a gente também tem isso, não tem? O meu Tem, foi com 6 anos. Eu passei metade do ano, era no jardim da infância. A gente já tem jardim da infância? tem. Kindergarten, nos Estados Unidos. Então, eu passei metade do ano, eu não conseguia escrever, nem escrevi meu nome. Aí chegou na metade do ano, pá, não só consegui escrever um nome, como já conseguia escrever outras coisas e ler. Então, eu cheguei ao final do ano já lendo tudo. Quer dizer, foi assim, da noite para o dia. Num dia eu não sabia, no outro dia, pelo que eu me lembro, né? Pá, Imagina se você desiste, né? Ainda bem que a gente não pode desistir de ir para a escola. isso daí a gente não pode, né? Mas o inglês, muita gente desiste. E depois, Esther, aí como é que foi o processo? Tá, isso daí foi o começo. E depois? Como é que foi? Para a pessoa se manter. Depois eu lembro que eu não conseguia me dedicar muito. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, não priorizava. E quando a gente chegava, era aquela aula horrível. Parecia que a gente começava do zero toda a aula. Eu não conseguia progredir daquilo que eu já tinha aprendido. E toda a aula eu levava uma bronca de coração, de uma boa professora de coração, falando que eu precisava ter autonomia. Nunca mais vou esquecer dessa palavra. Eu escrevia no quadro, lembra, em inglês, porque eu não aceitava falar português. Autonomy. Aí falava, você que pá, 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 pá. Eu não faço mais isso, eu só sugiro delicadamente. Sabe? É o caminho. E aí? É porque o professor, eu aprendi essa lição para a vida. O professor, ele vai até certo ponto para te ensinar. Mas quem é responsável pelo seu progresso e fluência também é o aluno. O aluno precisa ler em inglês, ouvir músicas que gostem em inglês, séries, filmes, tudo que for possível para se rodear da língua, porque aí sim você vai construir autonomia. O professor não tem como ter, você não tem como ter aula 5 dias na semana para o professor te passar um seriado, te ver lendo uma página de um livro. Mas a partir dali, com muito custo da minha professora, eu aprendi que eu precisava ter autonomia. E depois eu comecei a ler livros, ver séries, ver filmes. Toda vez que eu chegava na aula, eu chegava um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E fui progredindo. Eu lia jornal mesmo de notícias, né? Jornais americanos. E assim foi muito, muito, muito gratificante a gente conhecer palavras, nós conhecemos, né, palavras novas, porque o professor não tem como ensinar todas as palavras do mundo, do vocabulário de uma outra língua. Se você E não não se propor sabe. a A gente ler, vai aprender a vida inteira. se o aluno não lê, ele só vai ter aquele vocabulário do livro, que é limitado como qualquer outro aprendizado, né? Se você não buscar, então a partir dali que eu senti que eu fui deslanchando, progredindo, falava palavras novas com um bom contexto, né, dentro do contexto, porque você aprender a palavra, mas não ler como ela se encaixa, talvez num livro, no contexto de uma história, no contexto de uma reportagem, não tem o mesmo efeito que você ler um dicionário, abrir um dicionário sem ver como que as palavras... Hoje em dia já tem, né, no dicionário, como aquela palavra se adequa na frase, mas antes a gente nem chegava nessa parte, né? Lia só o significado da palavra e seguia em frente. Outra coisa que eu aprendi. São as collocations, né? Sim. É, e falando agora da sua vida, como é que você aplicou o inglês? Você achou lá atrás, ah, não, vai ser importante para o mercado de trabalho, e como é que é isso? Então, foi muito legal, porque eu comecei sem ter grandes expectativas, né? Todo mundo fala que é importante, mas é uma língua que a gente aprende para o dia a dia mesmo, para tudo na vida mesmo, não só no mercado de trabalho, né? Eu lembro que minha primeira oportunidade que eu tive para falar inglês
foi em 2016, nas Olimpíadas, e uns missionários vieram dos Estados Unidos, pessoas mesmo de lá, que nasceram lá, vieram dos Estados Unidos, para falar de Jesus, né, cristãos. E eu fui, acho que a própria Virgínia, não foi, Virgínia? Me Eu informou falei que ia ter com essa era o Carlos oportunidade. Daniel, E eu achei assim, que legal, vou lá aprender, né, conhecer. Aí, quando cheguei lá, foi muito bacana, eu consegui interagir bem, uma coisa assim que eu não esperava, porque uma coisa é você estar na aula e outra coisa é você se colocar numa situação real, falando com um nativo. Eu não esperava que eu fosse entender claramente e que eu fosse ser entendida. E assim, às vezes a gente vê no filme, a gente vê na novela, sei lá, no seriado, e não parece, é a mesma coisa. Parece que alguma coisa nova vai surgir, a gente fica com tanto medo, mas é a mesma coisa. Aí eu lembro de uma situação, desculpa se eu falar muito, pode me orientar. Eu lembro de uma situação que eles pediram que alguém que tivesse inglês fluente pudesse acompanhar os missionários que fossem para um lado diferente do que a maioria iria. Aí eu falei, não tem inglês fluente, não vou levantar minha mão, passar vergonha, né? Fiquei quietinha. Aí alguém, quem pode se candidatar a acompanhar os irmãos tal e tal? E eu não falei nada. Aí o rapaz na frente, você! Aí eu olhei para trás assim, não, você que olhou para trás, eu? É você. Aí eu falei, meu Deus, aquele dia eu queria ter filmado, mostrado a minha professora, olha, onde é que nós chegamos? é uma satisfação, né, Esther? Pode chorar. O americano falando que eu tinha o inglês fluente. Gente, eu lembro disso até hoje. Foi assim marcante. Dali para frente eu falei, pronto, não preciso de certificado. Esse é um certificado assim bem legal. Se a pessoa que mora lá falando que o seu inglês é fluente, claro que eu tinha as minhas limitações, não era perfeita, nunca visitei os Estados Unidos. Porém, você ter uma pessoa de fora falando que o seu inglês é muito bom, entendível, né? Então, fiquei muito feliz naquele dia. E foi uma oportunidade que não foi exatamente remunerado, né? Foi um trabalho voluntário, muito gratificante. E depois disso eu tive outras oportunidades de trabalho mesmo, falando inglês com nativos, muito bacana. Pessoas falando assim, é você que vai ser nossa guia, era com turismo. Você que vai ser nossa guia porque o seu inglês é muito bom, porque eles lidam com pessoas da Indonésia, pessoas de vários países que o inglês é muito puxado, com muito, né, muitos sotaques e tudo mais. E eu tinha um inglês que era bom de entender, né? Porque o sotaque a gente sempre vai ter, o importante é que a pessoa entenda, né? Isso. A comunicação, entender e ser entendido é o mais importante, né? A gente não deve se preocupar de falar como um nativo, porque ninguém vai falar. Sim, Ninguém. Entendeu? Os nativos, os diversos nativos, falam diferente entre fala. si. A pessoa que mora lá em Londres, dependendo da parte de Londres que ela mora, pode não ser entendida direito pelo outro se ela carregar muito no sotaque. Quer dizer, tem essa coisa que o importante é você entender e ser entendido. Esther, então, tenho muito orgulho de você, tá? Obrigada por ter me aturado Eu tenho muito e ter orgulho de você aturado também. todos os meus chiliques. Mas foi bom, eu precisava de um pouquinho de firmeza. Tá bom, um beijo.